sobre impressões, né? Justaposições. Então, é um pouco polêmico. Há uma variedade de autores que têm feito um trabalho muito interessante a respeito de uma arqueologia das mídias. Eu posso depois citar alguns para vocês, recomendar, caso alguém tenha interesse. Então, eu queria deixar claro, já me desculpando de antemão, que talvez eu decepcione vocês no que diz respeito a dar uma palestra sobre mercado para o profissional de comunicação nas redes sociais. Isso eu não tenho condições de fazer. Eu, inclusive, me recordo que havia um objetivo inicial de tratar de filmes que abordam o problema das redes sociais, né? E aí, sem dúvida alguma, nisso eu posso ajudar, porque eu já venho acompanhando há um bom tempo, né, a discussão no audiovisual acerca disso, da questão da privacidade, o capitalismo de vigilância, né, o capitalismo cognitivo, etc. Então, a gente pode debater aqui longamente a respeito de representações do cinema, como o cinema, o audiovisual, e mesmo, eu diria, para além do audiovisual, mídias digitais, né? Arte contemporânea também tem discutido, todos esses universos têm discutido o problema da vigilância, né? Se vocês, por exemplo, em 2018, se não me engano, houve uma exposição do Ai Weiwei, ou Ai Weiwei, Ai Weiwei, né? O artista chinês, né? Que um dos trabalhos dele, ele tem vários trabalhos sobre vigilância, né? Mas uma das obras dele mais explícitas acerca disso, como crítica do regime de vigilância chinês, foi exibida se não me engano, na Oca, em São Paulo, né? Ali no Parque do Ibirapuera. Então, assim, vocês vão encontrar um número muito variado de artistas, né? E quando eu falo artistas, hoje em dia a gente fala está falando artistas multimediáticos. Muitos deles são multimediáticos, né? Eles atuam em diversas mídias, né? Eles manipulam vídeo, cinema, né? Artes gráficas, som. Então, vocês vão encontrar diversos artistas com essas preocupações, inclusive muitos artistas brasileiros, né? E, bom, tem um, tem um áudio retornando aqui, desculpa. Ah, teve um áudio retornando aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Parou. Ah, tá. Disparou aqui uma mensagem e aí entrou o áudio. Mas aí, como eu estava falando, justamente é um tema, o problema da privacidade, não é? Da vida social em redes, né? É um problema central hoje em dia, tanto para artistas quanto para profissionais de comunicação. E aí vocês vão encontrar artistas atuando em diversas mídias, né? Como eu estava dizendo. Eu olhei na programação de vocês, parece que já houve uma discussão a respeito do filme O Dilema das Redes. A gente pode retomar essa discussão e a gente pode também falar de outros filmes sobre tema, né? Tem filmes como o Privacidade Hackeada, né? E mesmo filmes de ficção que tangenciam também essa problemática de forma bastante aguda. Séries também. Então, assim, eu falar sobre o papel do profissional é um pouco difícil por conta disso. Eu não estou atuando no mercado de comunicação em redes sociais. Por outro lado, como eu disse, eu posso contribuir para uma discussão a propósito de obras audiovisuais ou de obras em mídia digital e posso contribuir para uma discussão também, talvez falando um pouco da minha experiência própria como um jovem jornalista que começou trabalhando com internet nos anos 90, né?
Isso talvez possa ser útil, porque o que acontece é que eu acompanho justamente, eu acho que muita gente deve ter já nascido com com, nesse contexto, né, da internet, mas eu não. Então eu peguei, eu sou da geração dos anos 80 e acompanhei os primeiros passos e comecei, inclusive, trabalhando em jornalismo digital para filial filiais de provedores. Na época, inclusive, o modelo de negócio era diferente, né? Um pouco diferente. Pode discutir um pouco a respeito disso, questões de privacidade, questões de segurança, questões éticas, porque eu peguei diversos estágios aí nessa história da internet. Então, eu posso dar, talvez, contribuir, mas nesse aspecto será mais do ponto de vista assim de um testemunho, de uma experiência própria e eventualmente no terreno da opinião, porque embora eu não atue como jornalista em redes sociais, eu acompanho, né? Como provavelmente todos vocês ou a maioria, eu sou um espectador, né? De canais. E aí, por não só canais de blogs, né, podcasts e canais de YouTube, etc. Eu vejo, por exemplo, quando a gente está tratando hoje em dia de profissional, né, de comunicação nas redes sociais, a gente está falando de uma fauna bastante heterogênea, né? A gente está falando de um universo bem amplo que você tem desde canais ou profissionais de comunicação que atuam uma espécie de jornalismo no sentido lato, né? Mas você tem também aqueles que atuam em nichos, jornalismo cultural, não é, altamente especializado, ou em música, ou em variedades, ou em humor, eventualmente você tem o jornalismo com humor também, né? Eventualmente a gente pode discutir aí extensamente a respeito disso. Então também um universo, não é, bastante heterogêneo e multifacetado. Então, enquanto observador da imprensa, observador do mercado, observador do fenômeno, né, comunicação nas redes sociais, talvez eu possa contribuir. Não sei se mais do que alguns de vocês que talvez possam estar envolvidos diretamente, talvez alguns de vocês aí que estão me ouvindo tenham canais, tenham seus próprios órgãos ou agências de comunicação, né, online, né? Eu não tenho, não atuo nesse ramo. Eu, inclusive, as pessoas que eu conheço que atuam nesse ramo têm muita dificuldade em atuar em outros, em dedicar-se também a outras ocupações. A gente está vivenciando agora com a pandemia, né? Eu particularmente na área de educação, né? Eu sou professor universitário. A gente no início pensou que talvez tivesse um pouco menos de estresse, talvez tivesse um pouco mais de tempo livre na docência, mas na verdade está sendo o contrário. A gente está vivendo uma pressão muito grande, uma sobrecarga horária, né, online, assim, que na verdade se multiplicou, né? Eu costumo conversar com colegas e até com alunos. Antigamente, no ambiente de sala de aula, a gente, fora um evento como esse que a gente está tendo agora, né, que é simultâneo, é síncrono e está todo mundo aqui, é óbvio que alguém em algum momento vai fazer alguma pergunta, eu vou responder, todo mundo vai poder participar. Ou seja, a gente está simulando a sala de aula, mas na perspectiva de um curso de longo prazo, de um semestre inteiro, a gente até tem esses encontros, mas as perguntas se multiplicam ao longo da semana. O tempo de preparação das aulas envolve outros artifícios e outras competências, né? Então tem sido absolutamente exaustivo mesmo.
Agora, é um preço a se pagar pela segurança, né? É claro que eu, por exemplo, particularmente, sempre fui favorável à suspensão do ano letivo mesmo, até que fosse implementado um protocolo de vacina para enfrentamento da pandemia. Como isso não foi possível, eu acho que a solução encontrada de transferir para o ambiente online, o ensino, eu acho que é a melhor solução, porque mantém todo mundo em segurança, né? E então eu apenas constato esse problema, né, que tem afetado muitos docentes e alunos, que é o problema do acesso à internet, né, que é o problema da sobrecarga, do estresse, né, envolvendo esse tipo de tecnologia. Mas, claro que eu prefiro isso a qualquer tipo de exposição e de risco, né, sanitário, né? Então, é apenas uma nota de rodapé que eu estou fazendo. Agora, é interessante também salientar o seguinte, que quem não teve, poucas pessoas, eu acredito, né, principalmente da geração de vocês, não teve nenhuma familiaridade com redes sociais. Eu até conheço alguns amigos exóticos assim que realmente não têm rede social alguma, ou eventualmente têm uma só, participam de uma só, ou eventualmente utilizam só o WhatsApp, por exemplo. Mas o fato é que, por conta da pandemia, fomos todos atirados, queiramos ou não, dependendo do tipo de atuação profissional, fomos todos atirados num tipo de no furacão das redes sociais, né? E isso que a gente está fazendo aqui é uma espécie de atuação em rede social, né? Nós estamos nos comunicando um pouco dentro dessa raia, dessa modalidade, né, de comunicação. Então, outra coisa também é que as redes sociais, e aí eu estou incluindo, por exemplo, canais como YouTube, Vimeo e muitos outros, né? Eles já faziam parte do ensino também, né? Do ensino de comunicação, do ensino de cinema e do audiovisual já vinham tendo um papel bastante relevante. Hoje, então, o papel é ainda muito maior, né? Nós utilizamos essas ferramentas como redes sociais mesmo e no dia a dia do ensino. E também utilizamos plataformas como o próprio Facebook, como o Discord, como várias outras ferramentas, né? Google Meet, Google Classroom, que seguem essa lógica, né? Para o bem ou para o mal das redes sociais, nós utilizamos no dia a dia para o ensino. Então, mesmo aqueles que eram mais avessos a esse tipo de interação virtual acabaram sendo forçados a utilizar. E há como fazer um bom uso dessas redes, né? A experiência que eu tenho no ensino, eu leciono História do Cinema Brasileiro, Oficina de Roteiro 1, Oficina de Roteiro 2, leciono modos de expressão para o doutorado em Ciências Sociais e leciono Teoria do Cinema, os gêneros cinematográficos para pós em multimeio. São todas disciplinas, campos assim que fazem. Eu particularmente faço bastante uso de redes sociais para promover essa circulação de conhecimento que envolve formação de repertório, né, para nós, né, ter acesso a obras de arte audiovisual, né, de artes cinemáticas, filmes, etc., né, e muitas vezes, inclusive, essas obras problematizam justamente essa grande questão ética, né, por trás dessas interações virtuais, que, aliás, não é um problema novo. Atualmente, tem tido muita discussão em torno desses filmes, como o Privacidade Hackeada, o Dilema das Redes, mas, na verdade, esse problema da privacidade na vida contemporânea e das interações sociais, das relações sociais, ele antecede, eu acho que até o advento
da internet e tem sido antecipado aí, já tem se colocando há muito tempo, né? Então, essa coisa do fake news, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um debate mais detido a respeito, mas o fenômeno das fake news não é algo exclusivo do nosso tempo, né? É algo que vem de tempos aí até difíceis de localizar, né? Então, assim, eu gostaria, não sei se vocês estão de acordo, mas eu acho mais interessante a gente abrir para um debate, não é? Uma troca de ideias aqui, e até para fazer bom uso desse ambiente virtual, né? Ter essa via de mão dupla, né? Se vocês estiverem de acordo, eu poderia encerrar por aqui e abrir para a participação de vocês levantarem tópicos que eventualmente a gente possa discutir mais específicos, e aí a gente entra por veredas aí, né, para discutir essa problemática, né, da atuação do profissional de comunicação nas redes sociais. Como uma nota final, eu diria assim, o que dizer sobre o profissional de comunicação que atua nas redes sociais? Bom, a gente pode discutir isso mais profundamente no tempo que temos restante, mas uma primeira palavra que eu diria é o seguinte: se o profissional trabalha para uma empresa, é uma questão delicada, porque é muito raro, né, se não praticamente inexistente, muito raro mesmo, o jornalismo independente no Brasil de grande alcance, né? Se o profissional de comunicação atua, então, numa rede social ou numa companhia, né, que faz parte de um grupo, né, empresarial, de um conglomerado, né, de mídia, etc., ele está sujeito ali, é óbvio que eu acho que todo profissional de comunicação deve seguir preceitos éticos que são ensinados, inclusive, na universidade, mas ele muito provavelmente, em algum momento, pode ser que se frustre, que seja frustrado, que se depare com dilemas que nem sempre o que ele aprende na universidade vai ser preconizado pela empresa, de comunicação. Por outro lado, a gente tem aquele mundo ideal, que é o profissional de comunicação que atua em redes sociais e que é independente. Aí, se existir, há alguns casos interessantes de se sublinhar, ou que de não total independência, mas de uma independência com certo apreço a certos limites éticos, né? Mas é bem mais raro. E aí, mas nesse caso, aí cabe ao próprio profissional de comunicação realmente seguir o que ele aprendeu, né? Os preceitos éticos e a ética na profissão, os métodos adequados, né? E ter responsabilidade, assumir, né, a sua responsabilidade também enquanto profissional sério. E o que a gente tem hoje também é um fenômeno de alguns profissionais que se dizem profissionais, mas não são. Na verdade, são charlatães, né, que se passam por jornalistas independentes e até cometem crimes, né? Quando, na verdade, a independência ela pressupõe uma responsabilidade, às vezes, até maior. Então, eu gostaria de encerrar por aqui, abrir para um debate, né? Se vocês estiverem de acordo. Certo, professor, muito obrigada. Realmente, essa questão da ética é algo bem complicado, né? Encontrar uma empresa que seja de fato ética com os dados e a relação com os usuários e que você se identifica é muito difícil. Às vezes você se coloca em uma situação que não é o que você acredita, né? Nós temos algumas perguntas aqui, uma mãozinha levantada, do Guilherme. Guilherme, pode abrir o microfone e tirar a sua dúvida, tá bom?
Oi, Alfredo. Primeiro, muito obrigado pela presença no nosso evento. É muito importante para a gente. Você disse que você acompanhou esse jornalismo ali dos anos 90, meio que ali talvez começo dos anos 2000, né? Um pouco dessa transição do jornalismo mais, vou dizer, de papel, por ignorância, para vindo por um jornalismo também que hoje em dia tem muito do digital. Ainda puxando um pouco do fato do dilema das redes e até o que você falou sobre o documentário da Netflix lá, o outro, que é o Privacidade Hackeada, essa questão do livro da cultura da convergência, que a gente leu também no nosso primeiro semestre, a gente teve uma professora que pediu para a gente ler. Como você vê um pouco da diferença do jornalismo daquela época para o de hoje, para se ele se manter atual, para ele se manter relevante nas mídias digitais, se é que há uma diferença? Então, tipo, qual que são as diferenças, se há essa diferença, e por que você acha que é feito desse modo hoje? Se isso realmente é para o lance digital, para se manter relevante, ou é algo que jornalisticamente já seria feito mesmo? Como você vê isso? Sim, é uma excelente pergunta. Vocês estão me ouvindo claramente, né? Não está tendo ruído, não, né? Porque eu estou com um Não, ventilador. não. E tem que estar com o ventilador, está meio quente. Não, perfeito. Essa pergunta é muito boa. Eu agradeço, porque também vai me fazer aqui exercitar minha memória, também puxar por algumas experiências profissionais que eu tive. De fato, eu cursei comunicação social aí na PUC, né, jornalismo dos anos 90, e na virada dos anos 90 para 2000, inicinho, eu comecei a trabalhar como jornalista, como redator mesmo, para uma filial do provedor de UOL aqui da cidade de Sumaré, por coincidência, eu estou até aqui agora, que é a residência da minha mãe. Eu estou falando daqui. Eu moro em Campinas, mas estou aqui por esses dias. E aí, eu trabalhava, então, nesse provedor num momento em que a internet era muito diferente, né? Era a internet de escada, era aquela internet que eu me recordo que, inclusive, era até caro e luxuoso você ter um modem de 56 ponto alguma coisa kbps, que era uma coisa realmente... Nós não tínhamos banda para trabalhar com mensagem audiovisual, assim, era muito difícil, muito difícil. Estava começando a coisa de você usar codecs, compactadores para coisa de QuickTime, só alguns poucos, assim, por exemplo, o UOL, acho que na época, no seu portal, né, o IG, eles tinham essa capacidade. Mas, assim, estava incumbido de produzir conteúdo, de redigir. Aí você me pergunta o que mudou, né? A coisa de forma e tal. Eu percebo o seguinte, pelo que eu me recordo, eu me lembro que havia realmente uma pressão muito grande para se encontrar uma linguagem para aquele momento. Então, inclusive, eu li uma extensa bibliografia, que até hoje eu tenho aqui, de autores como oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome dela, que é a Poliana, que é professor, que tem autora de um livro sobre jornalismo digital. A gente teve naquela época vários livros que procuravam manuais, né, livros de orientação sobre como praticar esse jornalismo para a internet. E aí havia o que eu acho, até vendo retrospectivamente, alguns mitos, né, como os mitos assim de que tem que ser muito conciso, né, que tem que ser o texto tem que ser muito enxuto. É claro que havia problemas, como eu disse, de banda, de infraestrutura, que faziam com que você tivesse certos limites ali, né? Mas havia muito aquele mito de que ninguém... Não, é mito até certo ponto, né? Depois eu vou deixar isso mais claro. Mas, assim, havia muito aquela ideia de que ninguém rola muito a barra para ler um texto longo, né, etc. Coisa que, por exemplo, eu faço hoje, né? Hoje a gente tem... Muitos de vocês devem ler livros no computador ou no tablet, né? Eu, particularmente, não gosto muito por um desconforto visual, mas eu leio quando eu tenho
quando a minha única opção é ler na tela, eu leio. Quer dizer, então, assim, aquela ideia de que na tela são só clippings, né? Eu lembro que eu atuei um tempo fazendo clippings também de notícias, né? Eu acho que existe isso ainda hoje, tem um mercado para isso, mas eu acho que tem todo um público também leitor, não é? Que vai buscar, mesmo na internet, um jornalismo mais depurado, né? Mais destilado, mais investigativo, mais literário. Então, assim, você me pergunta o que mudou. Eu acho que houve, sim, naquele momento, uma ideia de que a redação seria completamente outra, que o jornalismo ia sofrer profundas transformações. Eu não sei até que ponto também aquilo não impactou mal o jornalismo contemporâneo, né? Impresso, né? Naquela época, ainda o jornalismo impresso era ainda. Hoje a gente sabe que os grandes jornais não vivem não sobrevivem, né? Ou pelo menos não lucram com a venda do jornal impresso em papel, né? No caso do New York Times, Washington Post, jornais brasileiros. Todo mundo sabe que a receita já não era nenhuma maravilha, né? Naquela época dos anos 90, mas ainda, digamos assim, que era um carro-chefe assim, de uma empresa, o seu jornal impresso, né? Hoje a gente já tem um outro cenário, né? Em que não pelo contrário, são poucas as pessoas que acho que ainda mantêm esse apego pelo jornal em papel, né? Agora, em termos de linguagem, de forma, de estilo, muito se discutiu a respeito de uma linguagem para a internet, e no caso aí eu estou sendo mais específico, linguagem jornalística para a internet, e eu, sinceramente, não acho que ninguém tenha inventado a roda nesse aspecto, porque a gente continua tendo linguagens que eu digo em termos de prosa mesmo, né? Gêneros jornalísticos, gêneros de comunicação, gêneros literários, etc. A gente continua tendo os que a gente tinha antes, somado a algumas novas modalidades. Algumas delas, eu acho que talvez tenham tido um impacto negativo, talvez elas tenham tido um interesse, assim, do ponto de vista da curiosidade. Eu me recordo, olha que coisa curiosa, vocês podem encontrar para comprar livros que colocam sob forma de tweet os romances clássicos, assim. Então, é legal para se divertir numa sala de espera de dentista ou de um médico, mas assim, não vejo muito até que ponto. É legal também como um exercício de síntese, que é algo que eu, por exemplo, nas aulas de roteiro, trabalho muito a coisa das micronarrativas e da síntese, né? Mas eu não sei até que ponto assim, isso é uma grande inovação de linguagem. Ao contrário, eu acho que fica mais no terreno da curiosidade mesmo, da coisa da... Então, assim, linguagem, né, que é a pergunta que você fez, mudou muito. O que eu acho que foi realmente um divisor de águas foi a evolução da infraestrutura da internet. A gente ampliar a banda e aí a gente começar a ter, a trazer a imagem em movimento, né, e o som para dentro dessa rede. Então, aí eu acho que começou a realmente ter mas não também não exatamente em termos de revolução de linguagem, né? Não acredito que toda a história do cinema tenha sido deixada para trás e agora nós estamos com uma outra linguagem, coisa que é até objeto de alguns livros que as pessoas, alguns profetas da mídia colocam isso, né? Eu me recordo que naquela época, virada dos anos 90 para 2000, autores como tentava-se entender o cenário daquele momento sob uma lente bastante própria do trabalho do Marshall McLuhan, né, entre outros autores. O trabalho do Marshall McLuhan é muito interessante, muito importante, mas talvez não seja suficiente para entender as transformações e o que está acontecendo. E eu lembro que um outro autor que também tinha muita evidência naquela época, infelizmente, era o Pierre Levy,
né, que também não ajudava muito. A gente teve, naquele momento, até hoje, mas naquele momento houve um boom de autores, de profetas da mídia que atuavam mais como gurus, né, de autoajuda da internet. Um caso clássico as predições, as previsões do Timothy Leary e outros sobre como que a internet ia salvar o mundo, acabar com o racismo, acabar com as guerras e tal, e não foi nada disso que aconteceu, né? Mas retornando à questão da forma, eu acho que continua valendo muita coisa, sabe, pré-internet. Eu acho que, do ponto de vista da redação, né, da redação jornalística, da produção de conteúdo, eu acho que bons jornalistas. A gente vê o caso do Intercept Brasil, por exemplo, que faz um excelente jornalismo, né, ou é o País, né. Eu não sei, eu não acredito que eles sigam manuais como muitos que eu li nos anos 90 que diziam que internet, que jornalismo de internet tem que ser extremamente conciso e não sei o quê, que o leitor não, né? Não acho, né? Então eu acho que continua valendo aí a boa escrita e o bom repertório, que só se escreve com um bom repertório de leitura, né? Muito obrigada, Alfredo. Acredito que respondeu a pergunta do Guilherme muito bem. Nós temos mais duas perguntas. A Juliana Sengion levantou a mão, mas antes de passar, eu queria falar que o Rossi complementou, que é a Poliana Ferrari, né? Juliana Ferrari, exatamente. Isso, e também a Cintia Andretta falou que ela não tem nem 40 anos e já viu muitas mudanças disruptivas, como a internet de escada, o telefone fixo como um artigo de luxo, então realmente muita coisa mudou, né? Transição. Agora, Juliana, você levantou a mão, pode abrir o microfone, pode fazer sua pergunta, por favor. Obrigada, boa noite, Alfredo, boa noite noite. a todos e todos, tudo bom? Tudo bem. Então, tá bom. Eu queria trazer aqui para aproximar um pouquinho essa discussão de redes sociais, de mídias digitais, da sua vivência no audiovisual, né? Porque você tocou no assunto desse ano diferente que a gente viveu por conta do isolamento social, das questões colocadas pela pandemia, e a gente viu, ao mesmo tempo em que as redes, né, ficaram como uma grande oportunidade, principalmente para os conteúdos audiovisuais, a gente viu novas formas de produção, algumas formas também novas de circulação desses conteúdos, né, audiovisuais. Então, ao mesmo tempo que nos colocou um desafio, também acredito para todos que trabalham com audiovisual e para aqueles que trabalham com redes, né, com toda essa questão do digital, foram desafiados a novos modelos de produção, de estéticas, de narrativas e de circulação também, né? Então, a gente pôde trabalhar um pouquinho juntos o semestre passado, né? Que a gente deu aula juntos lá na Unicamp, e uma turma que tinha que produzir, olhem só, um conteúdo, né, em audiovisual, ou pelo menos o roteiro, né, Alfredo, para divulgação científica, né, na área de divulgação científica. E foi muito desafiador, né? Então, queria que você trouxesse um pouco para o seu universo aí, se você puder comentar um pouquinho sobre... Sim, claro. Eu acho que isso que você está percebendo, Juliana, é bem preciso mesmo. Em meio a toda essa discussão, a questão da privacidade, a questão ética, a questão dos vazamentos, a questão da espionagem, etc., uma coisa boa que tem com essa tecnologia das redes, eu acho que para o audiovisual teve seus pontos positivos. É claro que a indústria está fragilizada, é claro que a cultura está fragilizada, mas também por outros motivos que não necessariamente a pandemia, né? E o que eu percebi, e aí eu achei particularmente assim
reconfortante o fato de que muitos festivais continuaram acontecendo. Eu, por exemplo, fui curador de alguns festivais. E eles aconteceram muito bem de forma remota. Festival é um negócio interessante, porque embora seja muito bacana você ir, por exemplo, Festival de Brasília, Festival de Tiradentes, Mostra de São Paulo, Rio, você ir ao cinema é uma coisa bacana, o cineasta não ganha dinheiro com o festival, né? É uma coisa um pouco assim, é uma primeira janela, na verdade, né? Mas em termos de público, não é. Aquele cineasta que tem interesse em fazer bilheteria, o caminho é um pouco outro. É claro que o festival é importante, mas como plataforma, né, para depois fazer uma carreira de bilheteria. Então, você ter um festival virtual, eu acho que foi realmente vários festivais aguentaram as pontas aí e foram realizados com brilho, fazendo uso de ferramentas como redes sociais. Eu me recordo que, inclusive, um festival que eu participei, o curador, foi o Cine Fantasy, que foi todo exibido durante uma janela de tempo, né, assim que eles estão fazendo, né, no serviço de streaming do Cine Belas Artes, que é o Cinema Belas Artes, lá de São Paulo. Então, você entrava lá gratuitamente durante aquela janela de tempo. É importante salientar que já antes da pandemia a gente já estava sofrendo uma transformação que é a crise das salas de cinema, que também há muito tempo, assim como o jornal impresso é muito difícil lucrar com o jornal impresso, é praticamente zero a possibilidade de você lucrar com o bilhete com a entrada de cinema, com a receita do cinema. O que os cinemas lucram, na verdade, é com a propaganda, que é vinculada lá dentro, coisa que na minha geração não tinha. Eu acho particularmente um absurdo você pagar para ver propaganda, mas é uma receita forte para os grupos que monopolizam o cinema, e naquelas pipocas de R$ 60, não sei, que são essas coisas que vão dar a receita mesmo que vai fazer o negócio ser lucrativo. Né? O bilhetinho mesmo para assistir o filme, para o empresário exibidor, eu acho que é o que menos conta. Então, já havia uma crise, porque, inclusive, para muitos de nós, não é? Para mim, para eu mesmo, para eu ir num cinema de shopping, gastar aquele dinheiro, pagar estacionamento, é um fenômeno assim que uma grande parcela da população já estava abrindo mão disso em favor dos serviços de streaming, né? A Netflix é outra coisa que eu acompanhei também essa história, a migração das videolocadoras para a Netflix, né? Inclusive a Netflix era uma videolocadora. Ela era uma videolocadora que começou com um negócio inovador que era você ligar e pedir para eles entregarem o filme, né? Em DVD ou fita VHS. Então, lá nos Estados Unidos. E eu acompanhei muito isso, inclusive conversava, eu tinha amigos donos de videolocadoras aqui, de grandes videolocadoras, assim, aquelas tipo 100% vídeo, Blockbuster. E muitos anos antes delas desaparecerem, alguns donos já falavam comigo. A gente tem mais 5 anos de vida só, assim, uma coisa assim. Então, assim, a gente já vem de alguns anos com o fenômeno do cinema, digamos assim, justaposto às redes sociais, né? Porque você também você encontra redes sociais para cinéfilos, né? E você pode usar também Netflix e outras plataformas um pouco como redes sociais também. Eu também assino aquele Mubi, né, que é um outro serviço de streaming que também opera um pouco diferente, mas é um pouco a mesma lógica. Agora, a pergunta que a Juliana faz, que eu acho que é interessante, é com respeito à produção, né, do conteúdo nesse contexto. E, de fato, e aí eu pude ver isso nos festivais também, de fato, eu diria que não houve assim grandes inovações em termos de linguagem, porque se a gente olhar para a história toda do cinema audiovisual, já foi experimentado tanto
que é muito difícil você fazer algo realmente assim, que uma ruptura completa, né? Você tem experiências em película, né? Que tem aí mais de 50 anos e que hoje em dia são muito diferentes do que a gente entende por cinema e audiovisual que a gente consome, né, no dia a dia. Então, assim, é difícil você inovar, fazer uma ruptura radical. Mas o que houve é que os cineastas, os artistas e as produtoras mesmo, as equipes de produção, precisaram encontrar algumas saídas para viabilizar, né, continuar no negócio, e também os próprios artistas que continuaram. Eu mesmo participei de 2 filmes, tô trabalhando com um colega, fazendo filmes à distância, mas a gente viu aí, no caso, teve uma série do Pablo Larraín, uma série de ficção para o Netflix chamada Homemade, né, que são filmes muito interessantes, todos feitos no período de isolamento social mais agudo na Europa, aquele período do início do ano, que tinha lockdown mesmo, né? E tem 2 filmes lá que eu acho obras-primas, assim. Não são nada assim, não estão inovando em termos de linguagem, não estão rompendo, não são rupturas, mas são filmes muito criativos com os recursos que eles tinham ali à disposição. Então, um é o próprio filme do Pablo Larraín, Lá Dentro. Ele coordena o projeto, tem acho que 12, 10 filmes. Curta do Pablo Larraín, que é esse cineasta chileno, e o curta do Antônio Campos, que é filho de brasileiro, né, que fez lá nos Estados Unidos um curta que eu achei bem interessante nessa coleção, né? E você não tem só essa coleção, você tem outros festivais ou outros serviços de streaming que têm lançado produtos, né, que têm a ver com a coisa do isolamento social, da quarentena. Quando eu fiz a curadoria do Cine Pantry, a gente fez, inclusive, uma sessão só de filmes de quarentena. Aliás, isso é um fenômeno que tem acontecido. Tem festivais que são só sobre o tema da quarentena, e você identifica nos festivais assim que são mais amplos uma quantidade razoável de filmes, todos com o tema da quarentena. Filmes, às vezes, feitos por uma só pessoa, o filme inteiro. Isso é muito interessante, isso é um desafio, né? Não é novo, isso já, claro que no passado, mesmo sem problema de pandemia, já muitos filmes foram feitos assim, mas isso eu acho que foi um fenômeno assim que também nos ajudou a um pouco a ter uma válvula de escape para a própria situação de pressão que a gente estava vivendo. A coisa da pandemia demonstrou também que o mercado de bens culturais, a cultura e a arte é também muito importante. E você ficar, né, em isolamento, eu até costumava comentar que eu continuo em isolamento, né? Eu só me ausento de casa em caso de extrema necessidade. E eu acho curioso, porque muitas pessoas acham muito radical ou maluco você ficar 8 meses em casa. Eu não sei, eu acho que a gente talvez devesse estar preparado para ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, porque se a gente olhar para as gerações passadas, né, você pegar momentos de guerra, né, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, havia pessoas que ficavam mais de 2 anos num porão ou num sótão, né, ou num estábulo, e não tinha internet, não tinha nada dos confortos que a gente ainda tem, né? E muitas tinha que ficar, assim, é uma questão de resiliência, de perseverança, e por quê? Para não morrer, né? Também a questão do engajamento coletivo, né? Que no início o cinema, os filmes e a nossa própria percepção era de que a sociedade, até por conta das redes sociais, ia se organizar melhor em face da pandemia, e foi uma grande decepção. E não foi isso que eu acho, pelo menos eu não testemunhei essa evolução, né?
E quando você tem um problema sanitário, ou um problema da ordem da comunidade, por exemplo, isso inclusive já foi comentado em redes sociais, né? Na Segunda Guerra Mundial você tinha os ataques a Londres, né, os ataques aéreos, e todas as pessoas tinham que desligar as luzes das casas às 6 horas, tal, para não prejudicarem, não deixar os aviões não ficarem orientados pela luz e conseguirem destruir a cidade de forma bem sucedida. Então, isso era feito. O povo, né, no caso o povo britânico, mas todos os povos em algum momento da história, o povo japonês, tiveram que se organizar de forma coletiva para sobreviver, né? E aí ninguém vai falar assim, não, eu quero deixar minha luz acesa às 11, não importa, não estou nem aí para os outros. Não é, né? A gente pensou que talvez com o advento da internet, não é, tantos anos já que tudo bem que não é muito tempo comparado com o cinema, né? A internet é muito mais recente, mas ainda assim muitas transformações, né, aconteceram. Então a gente achou que talvez estivéssemos melhor preparados para enfrentar coletivamente, né? E aí é que entra essa dupla face da rede social, que é uma coisa que, se por um lado se vende como uma ferramenta de comunhão, né, de organização coletiva, por outro lado, está fazendo um grande desserviço. Mas no âmbito da produção em cinema e audiovisual, eu acho que está sendo bem aproveitada. Inclusive, eu vou passar aqui para vocês um link, que eu acho que pode interessar para vocês, que ontem nós realizamos o 2º Festival de Filme Científico, que era um festival que era para ser maior, inclusive a professora Juliana Sangião estava envolvida no projeto, mas acabou que, por conta de problemas da pandemia e de saúde da professora Jane de Almeida, lá de São Paulo, a gente acabou fazendo restrito ao curso de multimeios da PUC. Então, ficou um festival interno ali do curso de multimeios da PUC. Mas os filmes estão disponíveis, e são filmes muito bons. Alguns deles são filmes muito bons, todos de divulgação científica. Então, se houver um espaço de chat aqui, eu vou colar o link para quem quiser ver os filmes. Foram filmes todos feitos em ambiente de isolamento social. Tá? Então, aí entra também essa coisa da criatividade, né, que a gente vê. Vou lá aqui no chat, né? Então, Alfredo, enquanto você coloca aí, eu lembrei de uma coisa, pessoal, que talvez vocês se interessem. O Alfredo estava falando o que a gente não conseguiu ver assim algo em termos de linguagem realmente inovador e tal, né? Agora pensando, né, e aí me veio um exemplo aqui de uma junção de uso da rede social mais o streaming, mais artistas, mais linguagem cinematográfica, e que eu achei muito inovador, inclusive, assim, eu nunca tinha pagado nada para assistir nada online, e foi a primeira experiência que eu tive em realmente comprar um ingresso online para assistir, e foi incrível, assim, foi um dos primeiros, mas o projeto continua, por isso que eu lembrei de falar para vocês. Eu não sei se alguém acompanhou ou ouviu falar, mas tem uma casa, de eventos, de cultura em São Paulo, que se chama Casa de Francisca. Não sei se o Alfredo viu esse projeto, em que eles convidavam, de um lado, músicos, artistas, ou, né, cantoras, cantores, intérpretes, etc., de outro, diretoras e diretores de cinema, né, para dirigir ao vivo e transmitido ali, divulgado pela rede social, transmitido num canal de streaming ali, e com direção de fotografia, tudo feito ali na hora, né? Eu vi o da Tulipa Ruiz, e acho que a direção era da Laís Bodansky, não vou ter certeza agora, mas isso eu achei inovador, assim, eu nunca tinha visto uma junção, e por que eu estou falando? Porque quem trabalha com rede social, quem trabalha com o digital aí, quer dizer, juntou a arte, juntou a comunicação, juntou um pouco do digital, juntou o cinema, e aí sim
eu vi algo inovador. Então, chama Casa de Francisca, a rede deles no Instagram sempre está divulgando qual vai ser o daquela vez, né? Não sei se é semanal, quinzenal, mas eu achei muito bacana. Sim, eu conheço esse projeto, eu não paguei especificamente esse evento que você comentou, mas eu recebi, inclusive, convites e estou a par desse projeto da Casa de Francisca, tem em algumas outras instituições também. E, de fato, são muito vibrantes esses eventos. Eu só não sei até que ponto eles configuram uma inovação na linguagem do audiovisual, porque a gente tem uma tradição muito grande. Até, o que a gente está fazendo agora chama live, né? É o nome que o pessoal dá, é live, né? Que vem de ao vivo, né? Do inglês. Mas a gente tem uma tradição muito grande no cinema, que é a do live cinema, né? Que é o cinema ao vivo, que é o cinema que é feito na hora. Isso já vem lá dos anos, bota aí 60, 70. Mas a gente tem alguns cineastas, por exemplo, como o Mike Figgis, que fez um cineasta, um dos pioneiros do digital, ele fez um filme Time Code, que é um filme que passou em televisão e tal, mas ele foi originalmente pensado para ser um filme de live cinema e teve exibições como live cinema, em que ele exibe, ao mesmo tempo ele edita e ao mesmo tempo ele conduz a trilha. Então, ele produz a música do filme, a trilha sonora do filme, tudo ali né? Assim, nós fizemos um filme que eu participei do roteiro em 2000 e acho que foi 18, em que teve uma trilha sonora também ao vivo, junto com a exibição do filme. Então, esse casamento assim de várias mídias, essa conjunção, né, com essa composição, às vezes até com um tom meio assim de jazz, né, de várias pessoas improvisando ao mesmo tempo, ela tem uma história bem longeva. Então, o que a gente percebe é que isso está voltando assim a acontecer de forma bastante vibrante pela via da transmissão, né? Como essa que a gente está agora, pela via das redes sociais, né? Instagram, né? Pela via então a live do Caetano, né? Os shows, né, que estão acontecendo online, né? Então e claro, quanto mais artistas, né, de diferentes mídias você coloca, mais talvez em alguns casos mais interessante ainda fique. Várias experiências estão sendo tentadas, né? Estão avançando muito no campo também dos museus, né? Dos museus virtuais, né? Que já era uma preocupação, né, bastante difundida, mas que por conta da pandemia ganha novo fôlego, né? Então acho que muita coisa está sendo resgatada, né, retrabalhada, redimensionada. Então essa experiência de você fazer um cinema ao vivo, não é um cinema acontecimento, um cinema performance, que ela vem de lá de trás, ela tem, pelo menos nos anos 70 você já tem, né, essa ideia, né? Ela tem ganho um novo fôlego agora. A gente teve há cerca de... Os casos são vários, é até difícil se lembrar, mas teve um artista brasileiro que criou um filme chamado Ressaca e desenvolveu um software de montagem justamente para ele ser exibido de forma performática, né? De forma como live cinema, né? Tem uma tese muito aprofundada sobre isso de um pesquisador chamado Rodrigo Gontijo, né? Que é sobre o live cinema, né? Então eu acho que agora o pessoal está resgatando isso, porque o que é seguro fazer e coloca assim desafios, né? Os limites da linguagem, os limites da expressão, né? Os limites da comunicação, muitas vezes eles trazem desafios bem interessantes, né? Então eu acho que isso está acontecendo, sim. Muito obrigada, Alfredo, pela resposta, Juliana. A gente tem uma última pergunta, porque já são 7 horas,
Então, rapidamente aqui, é da Cintia Andretta. Ela falou: Alfredo, tudo bem? E sobre a estética, por exemplo, do documentário? Poderia comentar um pouco sobre o dilema das redes como um produto audiovisual de uma plataforma como a Netflix, que também circula pelas redes sociais? É uma nova forma de fazer cinema? É uma forma nova de fazer documentário? É nova mesmo? Como especialista nessa área de cinema, poderia trazer seu comentário sobre o documentário? Sim. Então, não, eu não acho que é nova, até me incomoda um pouco o grosso dos documentários do Netflix, porque eu não sei, a Netflix. Bom, primeiro tem a questão controversa da própria Netflix, né, que envolve também algoritmos, né, que também, ou seja, toda aquela discussão que se aplica a Facebook e Twitter e tudo mais, tal, você também poderia fazer com respeito à Netflix. Inclusive, eu conheço pesquisadores que debatem como que os algoritmos, né, do Netflix, eles impactam na produção de conteúdos deles, assim, na escolha de conteúdos. Então, tem o famoso caso daquela série Stranger Things, né, que tem a ver com a ideia de explorar um filão de pessoas nostálgicas e tal. Eu li alguma coisa a respeito, não me detive muito sobre o assunto, então também não posso dizer, sem sombra de dúvida, como que isso acontece. Mas o que eu posso dizer é que, de fato, nós deixamos ali uma impressão digital ou umas pegadas, né, no nosso uso do Netflix, e a Netflix deve fazer o uso comercial dessas informações, né? Há quem diga até que isso impacta, por exemplo, nos roteiros e tudo mais que eles fazem. Pode ser, pode ser até que se chegue num momento em que você tenha algoritmos aí, sei lá, trabalhando, porque já existe, já tem um tempo razoável softwares que tentam te auxiliar do ponto de vista dramático, né? Então, é possível que um dia haja, que a Netflix faça aí, não sei, um showrunner virtual, um showrunner que, na verdade, não é uma pessoa que criou a série, é um algoritmo que criou a série. Pode ser, estou fazendo uma especulação aqui, uma brincadeira de ficção científica, mas pode ser que um dia cheguemos a esse ponto. Agora, de fato, opera como uma rede social. Do like, eu, por incrível que pareça, nunca dou like nem dislike, só quando a coisa é muito ruim que eu dou um dislike. Mas, assim, eu não sei. Mas tem o meu percurso, né? Tanto que os filmes são exibidos para mim são diferentes dos filmes exibidos para Juliana, que são diferentes dos filmes da Maiara. Então, ou seja, a Netflix está inserida nisso. Agora, sobre o documentário, é uma forma nova? Não, não é. Eu acho que o documentário do tipo Netflix está cada vez mais pasteurizado, no sentido de ser um documentário que algumas pessoas chamam de documentário cabo, ou um documentário clássico revisitado, em que fica aquela coisa muito assim, como é que eu vou dizer? É, é, não inova em termos de linguagem e não traz para dentro a complexidade, né, do problema, às vezes, que a multiplicidade dos pontos de vistas e pontos de vista. E a complexidade do tema muitas vezes fica pasteurizada por conta da edição, por conta daquela fotografia bonita, né? Eu, particularmente, tenho um interesse maior por documentários mais ousados e imperfeitos, né? Documentários sujos, por assim dizer, né? Que realmente implicam, né? Então, eu tendo a ficar, por exemplo, assistir o Privacidade Hackeada, assistir o Dilema das Redes, é legal, é instrutivo. Mas vocês podem perceber como são documentários extremamente encenados, né? E aí entra dentro dessa tradição do documentarismo clássico, né? Que é praticamente escrito um roteiro e o documentário entra dentro daquela formatação e é quase que dramatizado. Tem a coisa do docudrama também, que é o documentário dramatizado, que é muito comum, vocês encontram nos canais NetGeo, History Channel, vocês veem atores encenando, por exemplo, a Revolução Francesa e tal.
Então, esse tipo de documentário é muito, né? Claro, esses dois que a gente citou, eles são mais baseados na coisa do Talking Heads, né? Mas eles têm toda uma... que são Talking Heads são as cabeças falantes dos entrevistados. Alguns depoimentos são muito interessantes. Mas, por exemplo, no caso da privacidade hackeada, um ponto alto é o momento em que tem uma câmera oculta no restaurante que pega o dono da Cambridge Analytica falando. Aquilo é um ponto alto. E ali você vê que ali aquilo foi usado como peça, inclusive, de elemento probatório numa questão jurídica, né? Se você olhar o início do documentário, é belíssimo, aquela paisagem de Manhattan com digital, efeitos visuais. Eu não sei até que ponto essa beleza visual que a Netflix tenta também imprimir como marca, até que ponto ela não ajuda a pasteurizar, no sentido de deixar mesmo sem os nutrientes até o documentário. Então, a minha resposta é não vejo inovação, não. Às vezes eu vejo contradição, né? Mas até aí também contradição todos nós temos, né? Vocês vão encontrar, por exemplo, na história do Globo Repórter, vocês vão encontrar lá dentro filmes do Eduardo Coutinho, que são verdadeiras pérolas de bom cinema documentário. Então, assim, contradição, ela está aí sempre, né? Eu não vejo como criticar a Netflix por fazer esse tipo de documentário. Agora, sempre ver criticamente, né? Procurar ver também, além disso, procurar ver os paratextos, né? Os elementos paralelos a esse filme, para checar, né? Checar duplamente, né? Precisa aprofundar. Eu acho que esses documentários eles dão uma abordagem introdutória, né? E aí difere de outros estilos documentários e de outros documentaristas que têm outros métodos. É um método muito, assim, como é que eu vou dizer, palatável para o grande público. E o documentário, alguns dos melhores documentários não tem nada disso, né? Eles são até bem desconfortáveis de se ver. Tem mais pergunta? Pode fazer que eu respondo. Então, Eu não sei se eu respondi tudo. Se eu respondi tudo sobre o documentário. Você, tem mais aqui. Se quiser, eu posso tentar responder rapidinho. então tá bom. Eu ia falar que a gente passou um pouquinho do tempo, mas se tudo bem responder. Uhum. Tudo bem? Tudo bem, pode falar. Então vamos lá. O Edson Rossi parabenizou você pela palestra e perguntou se você acredita que o mundo acadêmico está muitas vezes preso a formatos narrativos de todos os tipos, porque arrisca pouco. Fica muito restrito a primeiro trazer o conceito e depois permitir a experiência, quando o campo da ciência e da computação permite muito mais vezes o caminho oposto. Sim. Obrigado pelo cumprimento, pela pergunta, Edson. Sobre a primeira parte da pergunta, se eu acho que o campo acadêmico está muitas vezes preso, né, porque arrisca pouco, eu acho que é o contrário. Assim, eu acho que o lugar de risco é a universidade ou as cooperativas, as universidades, os coletivos. Esse é o lugar de risco. Foi para a empresa, acabou o risco. Na verdade, essa ideia que a gente tem, inclusive, de que a Netflix aposta nisso, não, ao contrário. Historicamente, se você estudar a economia do audiovisual, e há uma boa bibliografia sobre isso, a história da produção cinematográfica e audiovisual no mundo todo é o contrário. A televisão, por exemplo, no caso da Globo e tal, não tem risco ali. Quando você tem algumas janelas de inovação, elas são muito, às vezes, assim, sortudas por acontecerem. Alfredo, desculpe interromper, mas acho que ficou um pouco... A questão que eu coloco não é academia versus mercado. Quanto a isso, tudo bem.
talvez tenha sido mal colocada por mim, é mais no sentido de o campo da comunicação experimenta pouco na academia, em detrimento a outras áreas dentro da própria academia, e às vezes áreas mais duras como a tecnologia, que supostamente pede mais conceitos e informação antes de experimentar, tanto que projetos novos no jornalismo, o próprio Intercept, digamos assim, nasce fora do mundo da comunicação, nasce muito mais próximo do mundo da tecnologia. É mais um confronto comunicação-tecnologia na academia do que mercado. Tá. Não, aí agora eu entendi bem a sua pergunta, e aí então eu concordo com você. Eu acho que alguns campos que estão mais aí na área de fronteira, né? Fronteira do conhecimento. Então, se a gente pegar a história dos videogames, né? O que teve os videogames também nascem muitas vezes de universitários que estão frequentando cursos de engenharia, de ciência da computação e que, na verdade, às vezes nem completam os cursos ou então estão pesquisando uma outra, estão sendo empregados em uma coisa e trabalham em outra. Então, assim, isso que você está falando faz sentido, sim. Aí é uma crítica que eu devo fazer ao campo dos estudos de cinema, de ensino de cinema e de audiovisual. Talvez também possa se estender, embora eu conheça menos, um pouco menos, né? Eu tenho também uma entrada na área de literatura, né? De estudos literários. Mas eu acho que talvez a humanidades como um todo tenha uma certa... As humanidades têm muito pudor em apostar realmente em inovação, né? Eu percebo isso. Eu percebo isso no meu dia a dia mesmo. Então, assim, e aí acho que a comunicação também, né? A comunicação como aí um pouco aparentada, né? É que hoje é tão difícil você dizer se comunicação é humanidade, mas também é tecnologia, né? Você tem os dois, mas como uma aparente, né, desse campo da humanidade, né, das humanidades e talvez mais tributário das humanidades do que das outras áreas, né? Eu acho que você talvez esteja com uma percepção um pouco correta, assim. Acho que é difícil inovar. Parece que a universidade fala assim, olha, o mercado quer isso e é isso que você deve fazer, né? E aí eu acho que é um problema que afeta, sim, o ensino de comunicação social, o ensino de jornalismo, o ensino de cinema, o ensino de audiovisual, um pouco o ensino de games, embora eu também trabalhe com alunos na área de games, a gente tem um projeto, a gente tem mais de um projeto de extensão, e olha, para você fazer um aluno bom de game não inovar também é difícil. Eles são bem rebeldes, o que é legal, eu acho. Mas parece que tem uma tradição, não sei, no campo das humanidades de forma mais ampla, de que você acumular aquele conhecimento enciclopédico pode ser um valor, né, em detrimento da sua curiosidade, da sua ousadia. O que não significa dizer também que o outro extremo seja bom. Você não pode inovar em cinema, em audiovisual e mesmo em comunicação se não tiver um bom repertório, né? Em literatura também, não adianta essa coisa também de dizer, não preciso ler nada, não preciso estudar nada, porque eu vou inovar. Não vai. Mas, de fato, o risco, eu acho que poderia ser, como você bem fala aí, eu também tenho um pouco de contato com o pessoal de ciências da computação e de outras áreas também. Muitos cientistas, a gente tem essa ideia de que também o artista e o acadêmico de humanidades é criativo, é um ser pensante, e o cientista não é. Muitas vezes o cientista tem que inventar cada coisa, viu? Que a gente fica besta assim, de ver a criatividade do sujeito para trabalhar na falta de um insumo, na falta de um determinado... E o próprio método de uma determinada pesquisa experimental, os protocolos e tal, envolvem muita criatividade. Então, assim, a criatividade está em tudo. Agora, eu concordo com você com isso, que algumas áreas, eu não sei se o correto seria dizer que a área é assim, mas talvez assim, alguns perfis sejam mais valorizados, alguns perfis mais conservadores em determinadas áreas,
e enquanto em outras eles vão fazer uma enorme diferença o perfil que não é conservador, né? Que se oferece mais ao risco, né? Eu acho que o risco é fundamental a qualquer tipo de atividade. Se a gente não arriscar até a falar bobagem, a gente dificilmente vai chegar num avanço concreto, né? Eu não sei se deu para responder, mas eu concordo com isso, Edson. Você explicando melhor, ficou claro para mim. Eu acho que precisaria realmente abrir a caixinha da comunicação, né? Muito bom, super obrigado mesmo. Obrigado. Então é isso, Alfredo. Queria te agradecer pela presença, por estar hoje conosco, ter disponibilizado seu tempo. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada ao pessoal que está aqui hoje, que mandou perguntas, que participou. Foi realmente muito enriquecedor, de verdade. Tem bastante gente do curso que gosta da área de audiovisual, de cinema, então acho que foi muito legal mesmo. Muito obrigada. Eu vou deixar meu e-mail aqui, caso alguém queira entrar em contato comigo. Eu agradeço a oportunidade aí, foi um prazer, adorei as perguntas. Desculpe se eu não pude ir muito a fundo na parte técnica do papel do profissional, mas acho que a gente teve um bom bate-papo, né? Não, foi ótimo. Muito obrigada de verdade. Pessoal, não se esqueçam de responder o formulário das horas complementares. E amanhã a gente volta com mais um tema com a Beatriz, falando sobre slow content, produzir conteúdo mais consciente. Então, nós esperamos vocês aqui às 6 horas de novo. E, novamente, muito obrigada. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada, Alfredo. Muito obrigada, viu? Em nome do curso aí, muito obrigada. Foi muito legal. Parabéns. Obrigado. Parabéns a todos aí. Volte sempre ao curso, hein, Alfredo? Obrigado. É bem-vindo. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.